Olá, querido irmão, seja bem-vindo à nossa terceira live de hoje, aleluia. Tivemos uma live ao meio-dia, quando nós compartilhamos testemunhos do que o Senhor está fazendo. E, por favor, mande o seu testemunho para a gente, manda ainda hoje, manda pelo direct aqui no Instagram, ou então manda pelo WhatsApp para os nossos pastores, eles enviam para mim. É muito importante você mandar para nós podermos compartilhar com os irmãos. Esse compartilhamento é um encorajamento. As pessoas sentem a sua fé fortalecida para continuar orando. Então você vai abençoar pessoas quando você compartilha o seu testemunho. Amém? Só lembrando você que nesse domingo, você sabe, hoje é sábado, amanhã, domingo, nós não teremos live às 19 horas. A nossa live vai ser às 10 horas da manhã, ok? Vou repetir para você não esquecer. Amanhã, domingo, nós não teremos live às 19 horas. Nossa live ao vivo vai ser domingo de manhã, vai ser às 10 horas da manhã. Amém? 10 horas da manhã. Então venha participar conosco, venha participar da mesa do Senhor. É o primeiro domingo do mês, então já tradicionalmente nós partimos o pão nesse dia. Então é muito importante que todos nós participemos ao vivo, amém? E não se esqueça de compartilhar esse link, o link do YouTube. Nós tivemos a live agora às 19 horas. Não se esqueça de compartilhar o link com o máximo possível de pessoas. Quando você faz isso, você está abençoando mais gente. Você está cooperando na expansão, na propagação da palavra de Deus. Também não se esqueça de se inscrever no canal. Quando você se inscreve no canal, também o YouTube vai perceber que é um canal relevante e também vai mandar para mais pessoas. E lá também tem o sininho da notificação. Se você ativa aí a notificação, você vai receber uma mensagem avisando quando tiver algum conteúdo no ar. E venha também nos seguir aqui no perfil do Instagram. Aquilo que nós colocamos lá no YouTube, eventualmente vai ser colocado também aqui no IGTV do Instagram. Mas a gente tem feito as lives das 19 horas no YouTube. Aleluia. Pastor, reforçar sobre o desafio de hoje. Sim. Agora o senhor lançou o sexto. Só relembrando você aqui do nosso desafio de hoje. E eu preciso fazer... Alguém já me mandou uma mensagem sobre esse desafio. Nosso desafio para hoje é isso. Escolha alguém que você sabe que precisa de ajuda e dê para ele uma cesta básica. Obviamente não vai dar apenas a cesta básica, você vai compartilhar com ele aquilo que você tem recebido de Deus nesse jejum. Então alguém já me mandou uma mensagem dizendo: pastor, e se eu não tiver condição financeira? Então, se você não tem condição financeira, você dá 1 litro de óleo, você dá um arroz, você dá alguma coisa. Você vai estar ajudando alguém que tem menos do que você. Então você vai estar fazendo algo abençoador. Pastor, por que esse desafio? Porque lá em Isaías, a palavra de Deus diz que o jejum aceitável diante de Deus, ele tem esse aspecto de misericórdia, de compaixão, de cuidado pelo próximo. Então, em algum momento do jejum, você precisa sim demonstrar isso. Demonstrar que você não é apegado às coisas materiais, que você está disposto a ajudar alguém. Então você tem visto que todos os dias nós temos um desafio, não é? Esse desafio ele é importante porque mantém você no espírito do jejum. Você fica todo o tempo no espírito do jejum, você não se esquece, né? É uma coisa muito forte que acontece. E o testemunho que eu tenho recebido é esse, de irmãos que estão sendo abençoados nesse jejum, como nunca foram em nenhum outro. E esse jejum, diferentemente de todos os outros, ele é completamente online. Nós só temos uma oração de manhã nos prédios da igreja, não temos condição de fazer reuniões por causa do isolamento. Ainda que amanhã nós teremos culto presencial aqui em Goiânia, no Bueno de manhã e nos demais prédios à tarde. Mas infelizmente com um limite de 30% da capacidade. Considerando que a gente teve aí um feriado longo, aí, sexta, sábado e domingo, possivelmente muitos irmãos estão viajando. Então você pode ir lá participar do culto conosco. Vá de manhã para participar comigo, vai ser uma grande bênção. E pessoas estão perguntando se eu vou continuar ministrando os temas do jejum. Sim,
vou continuar seguindo o livro devocional e os temas do jejum. E amanhã é o 7º dia. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o seu bem. Deus tem planejado coisas tremendas para você. Amém? Bom, hoje a nossa live é com o pastor Davi Passamani, da Igreja Casa, aqui de Goiânia. E vamos ver se ele já está online para a gente começar o nosso compartilhamento. Aleluia. Olá, querido irmão. Olá, eu Seja ainda não estou bem-vindo me... à nossa live. Que honra, agora estou me vendo. Que honra poder estar aqui. Graça e paz a todos, os irmãos da videira e de todas as igrejas que têm acompanhado, né? Que eu tenho percebido que tem muita gente acompanhando aí. E eu me sinto muito honrado de estar com todos vocês, principalmente com o pastor Luiz. Que honra. Glória a Deus. Obrigado pelo carinho, irmão. Nós, de fato, estamos num jejum de 21 dias. É um jejum que nós fazemos já tradicionalmente, mas que esse ano, nesse tempo, né, ganha uma conotação especial em função desse momento que estamos vivendo. Então, nós estamos orando pelas pessoas e orando pelo nosso país também. E o tema do nosso jejum é 21 dias para liberar a fé. Então, nós estamos ministrando sobre fé. E nós estamos, então, nesses 21 dias, cada dia estou fazendo a live com um pastor, um líder, um homem de Deus. Eu tenho assistido todos. Então, nós então resolvemos convidar você, porque entendemos que você é sim um homem de Deus, alguém que o Senhor tem levantado na nossa cidade para nos abençoar, e pelo menos tem me abençoado muito, e se eu penso tem me abençoado, com certeza está abençoando milhares de pessoas. Que honra poder ouvir isso. É uma honra para mim também compartilhar sobre fé. Talvez eu tenha muito que aprender aqui, mas algumas coisas também temos sido edificados e edificando também pessoas através dessa fé. Aleluia. Então, antes da gente compartilhar, conta para o pessoal, os irmãos, principalmente os irmãos que me seguem, que talvez não estão familiarizados com você, um pouco da sua história, de onde você veio, como você nasceu, onde você seu ministério, como começou a Igreja Casa, qual é a visão da igreja? Um bocado de pergunta, né? Bom, eu morei em São Paulo 33 anos, e os 33 anos que eu morei em São Paulo, meus pais são separados, eu passei uma boa parte com a minha mãe em São Paulo, e aos 18 anos de idade, mais ou menos, aos 18 para 19, eu voltei para Jesus, na Igreja do Evangelho Quadrangular, do Ipiranga, lá no bairro de Ipiranga, em São Paulo. Sim. Lá aconteceu algo tão incrível, nós começamos a vivenciar uma grande multiplicação, a visão de célula estava começando a explodir no país. Eu passei pelo encontro com Deus em 98, 97, algo assim. Então, havia uma grande revolução naquela nossa igreja, e também junto lá nasceu o Ministério Ipiranga, que era o que eu fazia parte e o que eu cantava. Então, talvez muitos irmãos conheçam algumas canções que cantam nos encontros, nos retiros, daquela época já, que foram canções que eu compus, como Última Chance, né? Uma chance igual a essa, talvez aquela canção Ressuscita, é sua? Também, a Ressuscita é minha. Ressuscita, ó terra que estava morta. E foram canções. Essa foi uma das últimas canções que eu compus enquanto estive lá. E passamos por momentos incríveis, momentos bons, momentos difíceis, mas momentos onde aprendemos muita coisa. E depois de um bom tempo, eu vim para Goiânia, comecei a ministrar muito em Goiânia. Goiânia se tornou um lugar que eu vinha muito ministrar e peguei um carinho muito grande. E há exatos 4 anos, na verdade, esse ano, em setembro, faz 5 anos que eu sou goiano, comedor de piqui, pamonha, tudo. Exatamente, completamos 5 anos, vamos completar em setembro. E no dia 27 de abril de 2017, nós começamos a casa, lá na nossa casa, no nosso apartamento, no nosso prédio. E foi algo muito incrível. Vou resumir, porque nós vamos ter tanto tempo para eu contar todo o livro
né, do Salmo 119 aqui, mas... Mas você continua tendo um ministério de música, de louvor, Sim, simultâneo ao trabalho da igreja. Exato. Depois eu compus algumas canções. Hoje não tanto por conta do pastoreio da igreja, né? Pastoreando a igreja eu não consegui mais ter tanto... E são tantos músicos na igreja, são tantos cantores, que eu canto uma ou outra, assim, para não perder o respeito, né? Mas, assim, eu amo estar vendo também muitas pessoas nascer. Aí, então, exato 4 anos a gente chegou aqui. Agora, em abril, dia 27 de abril, completamos 4 anos de igreja. Nesses 4 anos, mais de 36 mil pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Foi uma multiplicação muito incrível. Uma fé que estabelecemos sobre algo muito incrível. E a gente está, assim, muito feliz pelo que Deus está fazendo e essa é um pouquinho da nossa história. Sou casado com a Giovana, pai de 4 filhos. Já sou avô do Gael e está chegando a Nina agora. Aleluia. Você tem quantos anos? Assim, 41. 41. Você tem 41 e já é avô? Já sou avô. Aqui Aleluia. O pessoal quis começar todo muito cedo. Aleluia. Que o Senhor te abençoe muito. Amém, em nome de Jesus. É muita graça na sua vida. Por falar em graça... você tem uma ênfase no Evangelho da Graça? Na casa, na pregação? Muito. Sim, nós acreditamos muito. Na verdade, foi tão incrível, porque quando a gente veio para Goiânia, não foi para abrir uma igreja ou para começar nada. Nós viemos porque Deus havia nos direcionado para o estado de Goiás e especialmente Goiânia. Mas quando a gente chegou aqui, a gente congregou um tempo na videira, né? Oh, eu só não fiz a minha ficha de membro lá, mas eu e minha esposa íamos todo domingo de manhã, assistíamos as palavras. Eu até brinco com alguns amigos meus da videira, eles falam assim, eu sou lá da videira. Eu falei, eu acho que eu sou mais do que você. Aí ele fala, jamais. E aí eu começo a falar todas as palavras, porque eu comprava as palavras, eu via as palavras. Eu cheguei a ouvir palavras ali 5, 6 vezes, cada uma. Então eu e a pastora Giovana, a gente se alimentou muito desse Evangelho da Graça. E ele foi essencial. Eu já era algo que eu pregava e acreditava, mas, porém, não era tão entendível na parte teológica como ficou quando eu comecei a ouvir o pastor Luísio e a mensagem da videira. Então, assim, se tornou algo muito especial. Eu tenho uma videira aqui, assim, dentro de mim, correndo violentamente. Glória a Deus. Eu sempre ouço dizer mesmo, assim, de que você tem focado o seu ministério para alcançar aquelas pessoas... como eu diria, que não são socialmente assim tão aceitas dentro da igreja, né? E eu me alegro muito com isso, porque isso é um ministério fundamental, porque quem precisa de remédio são os doentes, não são os sãos. E se Deus tem te usado para trazer graça, misericórdia, bondade na vida dessas pessoas, eu quero te dizer que eu pessoalmente te abençoo. Eu abençoo você para mais longe, que o Senhor amplie a sua voz e você alcance muito mais pessoas. Amém. Porque cada um de nós tem um ministério. Eu penso que o meu ministério, às vezes, está mais focado mesmo nisso, no ensino, né? Eu acho que Deus me deu a graça de tornar as coisas mais claras, de falar com mais clareza, para que os irmãos entendam. Mas eu percebo que Deus te deu um ministério mais, vamos dizer, ponta de lança, né? Você vai em lugares que talvez eu nunca irei. E me ajudou muito, pastor Luiz. Eu, desde criança, eu eu passei por esse procedimento de TDAH, que é um déficit de atenção altíssimo, desde criança. É mesmo? Mas estamos isso conversando bem aqui hoje. Pois é, já é uma grande evolução. Agora, o mais incrível é que toda vez que eu ia preparar uma mensagem, uma canção, eu pensava assim, eu preciso fazer uma canção, porque eu não entendia o que eu ouvia na igreja. E essa era a minha grande luta. Eu sempre falo assim, um dia eu preciso pregar algo que eu entenda, porque se eu que tenho dificuldade de entender o que eu estou pregando, não vai ter ninguém que vai ter dificuldade de entender. Então, simplificou isso também e tem me ajudado muito. Então, você entendia quando eu pregava? Muito, muito. Aleluia. Muito. Então, eu já me sinto realizado, então. Muito, muito, muito. Muito mesmo. É muito precioso. Aprendi demais. Que bênção. E me fala uma coisa, você continua compondo? Sim, aí com o tempo nós começamos a fazer um culto aqui na nossa igreja chamado Casa Worship, que era um culto de adoração na terça-feira às 10h30 da noite. E aí desse culto nasceu o nosso ministério Casa Worship,
que as canções que foram começando a tocar a nação, como a primeira que nós fizemos foi A Casa é Sua, que tem tocado mundialmente, assim, né? Exatamente. A gente fica muito feliz. Você não está porque com violão para tocar um pouquinho para a gente? aqui a gente arruma. Consegue pegar o piano para mim ali? Ou deixa eu ver se tem o violão. Tem um violão ali. Tem um violão. Tem aqui no meu quarto aqui um violão. Que às vezes é mais fácil você contar a sua história através das suas canções. Verdade, eu acho que seria incrível mesmo. E há muita coisa incrível sobre as canções. Cada uma tem uma história muito incrível. E aí começamos a fazer as canções, e essas canções tocaram nação, assim, de uma maneira incrível. Eu e a pastora Giovana, a gente teve algumas nações assim que a gente chegava e quando a gente cantava a canção, pessoas cantando em outras línguas, e ela alcançou, ela se tornou, para o senhor ter uma ideia, nunca na história do Brasil, do gospel, nunca, havia alguém alcançado números e relevância nas plataformas digitais. Por exemplo, nós chegamos a ficar entre as 50 músicas mais tocadas do mundo, não das gospel, mas as mais tocadas do mundo. Do mundo. Nós ficamos em 20º alguma coisa. Parabéns. Então, assim, para a gente foi uma grande surpresa e um grande alcance daquilo que Deus fazia, né? E também proporcionou de trazer uma evidência sobre a igreja, sobre aquilo que a gente estava vivendo. Aleluia, que coisa preciosa. Sim. Mas canta pra gente um pedacinho dessa da casa. A casa foi a primeira? Vamos ver se eles conseguiram achar um violão. Tem 5 aqui, 3, mas eles vão achar um. Acharam? Sim. Só me entrega que eu mesmo afino. Aqui em casa tá assim hoje. Tá todo Pastor, mundo como é que você está fazendo com o isolamento? Vocês trabalham com célula? Não. Nós temos as células na nossa igreja, nós temos os nossos grupos e, na verdade, foi um pouco... Talvez a gente havia se preparado, pastor Luiz, de uma maneira boa para a questão de live. As nossas lives sempre foram muito boas, muito visitadas. A gente tinha uma boa... O nosso trabalho, por exemplo, eu quase não tenho aviso de púlpito. Porque o Instagram, ele se tornou assim o meu aviso. Então, tudo que a gente quer fazer, se eu quiser reunir um grupo de pessoas, o Instagram me dá essa possibilidade de, se eu avisar ali com uma antecedência de 3 horas, a gente já conseguiu esses números. Com antecedência de 3 horas, eu consigo reunir a igreja. Então, isso me ajudou muito. Talvez eu não tenha sofrido tanto com relação à pandemia por conta das lives. Pelo contrário, eu tenho percebido, assim como eu tenho visto muito aqui nessa live que o senhor tem feito, que muitas pessoas pelas quais não tem live em suas igrejas têm participado de cultos nossos como respaldo de ter o evangelho dentro das suas casas. Então, isso me ajudou muito, além das células, né? Aleluia. Então, você tem um dia que é uma live, assim, digamos, do culto da igreja, ou você faz isso cotidianamente? Não. Aí eu tenho quinta na live da igreja, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite. Porém, na pandemia, quando fechou a segunda vez, agora a gente começou a fazer live todo dia. Fizemos algumas campanhas de 14 dias, de jejum, de ceia. E aí depois... Deixa eu ver se... Aí depois a gente começou a fazer essas lives e aí se tornou algo melhor para o nosso povo. Eles amaram, foi bom para eles, mas agora com a volta, aí eles já gostam de assistir as lives do culto, porque ela se torna assim, bem presencial para quem está vendo. Não é igual estar na igreja, mas ajuda muito. Com certeza, com certeza. Que bom, que bom. O que você vai tocar? Eles me deram o violão totalmente desafinado. Casa de ferreiro. Não, eu estou só entrevistando hoje. Você é bem-vinda aqui. A casa é sua, pode entrar.
me esvazio de mim, me esvazio de mim. Aleluia. Sopra o teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua, nós deixamos ela pra você, Jesus. Aleluia. Esta casa é sua, nós deixamos ela pra você, Jesus. Aleluia. Aleluia. Bom, essa eu posso falar, essa eu conheço, nós cantamos na nossa igreja. Que bom. Essa tem sido uma canção incrível para nós. Nós estávamos compartilhando aqui hoje, quando sabíamos que ia falar de fé, né? Nós vivemos experiências tão boas como a casa. Em exatamente um ano, nós mudamos 4 vezes, né? Eu fui para o nosso apartamento, no nosso prédio, cabia 60 pessoas, e aí começou a se converter 200 pessoas. Aí nós fomos mandados embora do prédio. A gente tem dado problema, assim, causando muitos problemas há muito tempo. Fomos mandados do prédio, a gente conseguiu um auditório no edifício Metropolitan que cabia 250 pessoas, eu acho. E quando entramos lá, a gente até pensou que era o Templo de Salomão, de tão grande que parecia para nós. E em 2 meses havia se convertido mais de 500 pessoas. E também fomos mandados embora de lá. E começamos a nos reunir, monta e desmonta, todos os lugares monta e desmonta. Começamos a nos reunir no Oliveiras Place. Cabia 600 pessoas e lá se converteram 1000 pessoas. E a gente percebeu que não teria mais como ficar mudando, encontrando lugares onde nos cabia. E eu me lembro como se fosse hoje. Nós estávamos passando na 83 e eu olhei aquele prédio, perdão, na 85, e quando eu olhei aquele prédio que nós hoje temos a igreja, estava todo destruído, eu disse assim para minha esposa: aqui vai ser a nossa igreja. Ela falou: como você sabe? Eu falei: porque eu tenho fé que aqui pode ser a nossa igreja. E o aluguel era tão caro. E a história é muito engraçada, porque nós conseguimos fechar um contrato com o prédio. Mas aconteceu algo incrível, porque quando a gente fechou o contrato com esse prédio, eu não sei o que aconteceu. Eu imagino que deva ter acontecido, mas eu quero acreditar que não foi isso. E alguém se levantou contra para que o dono do prédio desfizesse o contrato. É mesmo? E aí cancelaram o contrato. Eu tinha já falado com a igreja estava feliz e alguém me disse assim, cancelou o contrato. Já tinha firmado o contrato e eles retrocederam. Retrocederam, porque foi em questão de dias, eles puderam cancelar o contrato. E foi muito engraçado, porque eu venho de uma linhagem um pouco diferente, então eu conhecia muita gente que subia para monte, fazia campanha e tal, e eu não vim dessa realidade, né? E foi tão incrível que eu vi Deus falando claramente: você vai subir no monte. Eu falei: ok. E Deus disse: você vai descer de lá quando você tiver a resposta que esse prédio é de vocês. Eu falei: meu Deus. Eu morri de medo, pastor Luiz, porque eu nunca tinha ido assim para dormir no monte. Eu lembro que eu comprei uma barraca para 10 lugares. Que monte é esse? Morro do Mendanha? Aqui, o Serrinha, o da Serrinha aqui. Serrinha? Aí comprei uma barraca, fui no mercado, comprei uma... Eu cheguei no monte, só faltou ar-condicionado dentro da barraca, porque eu levei tudo. Eu falei: eu não sei como é, né? E aqueles profetas lá em cima, aqueles irmãos tão humildes e simples passando, e eu chegando com um caminhão de mudança. Você levou um container. Porque eu falei: eu não vou passar essa prova o povo passando no monte, não, né? Eu ouço muita história, eu não vou passar, não. E começamos a orar, dormimos lá, e Deus disse: você só vai descer quando você tiver uma resposta. E oramos e oramos. E exatamente em 2 dias
alguém me liga e diz assim, o dono do prédio quer te ouvir. Eu falei, é agora. Desci, coloquei uma roupa decente para ir numa reunião. Quando chegou na reunião, o rapaz disse assim, senhor Davi, eu sou espírita. Aí eu falei, que bom para você então. Aí ele falou, e faz 2 noites que eu não consigo dormir, porque o meu falecido pai aparece para mim dizendo, ouve o menino, ouve o menino, ouve o menino, ouve o menino. E eu não posso deixar de alugar para você sem ouvir o lado da tua história. E eu falei, opa, essa é a minha chance. E eu falei, Deus, toda unção para contar a história o Senhor vai derramar na minha vida agora. E eu sei que quando eu terminei de contar toda a história da minha vida, o dono do prédio estava chorando. E ele colocou uma folha branca na minha frente. E uma caneta. E eu falei assim, rapaz, será que ele quer psicografar alguma coisa aqui? Porque eu não... O que é isso? E eu perguntei para um dos nossos pastores, eu falei, o que ele está fazendo, pastor Patrick? Eu falei, Patrick, o que significa essa folha, essa caneta? Ele falou, pastor, quando ele coloca essa folha, essa caneta, ele está dizendo que agora quem vai ditar a regra da negociação é você. Eu falei, é mesmo? Eu falei, não, então calma aí. Então, o aluguel lá, hoje eu pago em torno de 120 mil, e na época era isso que ele me cobraria. Eu falei assim, não, então calma aí. Então, assim, hoje eu vou pagar 20 mil. Aí ele falou, não, mas isso... Eu falei, eu vou pagar 20 mil durante 1 ano e meio. Ele falou, não, isso não pode. Eu falei, mas se você me entregou um papel, e se você me entregou o papel, eu tenho fé para colocar aquilo que eu quero pagar hoje, porque eu vou ter que construir e tal, né? Ele falou, não, mas não é assim que funciona. Eu falei, para nós cristãos, é assim que funciona. Um dia eu passei na frente desse seu prédio, coloquei o pé lá e Deus me disse que onde eu colocasse a planta dos meus pés, ele me daria por herança, e esse prédio é nosso. Nós tínhamos exatamente, para começar a obra, R$2.000. E nós fizemos uma obra de reforma, né? E compramos cadeira, compramos som, como nós não tínhamos essas coisas, né? Nós alugávamos para fazer a nossa estrutura. E para melhorar a história, Deus disse para mim, nós estávamos estudando o livro de Neemias, e Deus disse, você vai construir essa igreja em 52 dias. Eu, na hora, falei, 52 dias, moleza. Chamei os construtores, chamei os engenheiros da igreja, falei, olha que bênção, Deus disse que nós vamos construir em 52 dias. E eles falaram, você está maluco? Você sabe o que é construir naquele lugar o que nós vamos construir? Uma igreja para 2.000 pessoas em 52 dias? Eu falei, eu tenho certeza que eu não sei, por isso Deus pediu para que eu pudesse fazer. E eu aprendi algo incrível nesse dia, porque eu disse para eles, eu entendo hoje porque que Deus pediu para um agricultor construir um barco. Porque quando nós não sabemos o cálculo do que vamos construir, fica mais fácil de obedecer. Mais fácil depender de Deus, né? E eu falei para eles, se Deus disse que nós vamos construir em 52 dias, em 52 dias nós iremos construir. E 52 dias bateu exatamente no dia 1 de abril de 2018. 1 de abril de 2018, nós entramos ali na igreja, foi assim, algo incrível. 600 pessoas foram embora porque não conseguiam entrar, uma loucura. E nós temos vivido de uma maneira de fé, e abundante fé, pastor Luiz. Nós temos acreditado no que Deus tem nos revelado e falado, sabe? Às vezes eu me deparo muito com isso em Goiânia, e talvez alguns pastores que estão me ouvindo vão poder exercitar sua fé nisso. Eu me lembro que quando eu cheguei em Goiânia, e houve essa multiplicação tão grande, eu não imaginava que nós iríamos crescer nunca na minha vida. Para o senhor ter uma ideia, quando eu saí do encontro com Deus, eu abri a minha célula. E eu me lembro que meu pastor falava assim, vocês vão para a célula, vocês vão colocar 12 cadeiras. Eu me lembro como se fosse hoje. 12 cadeiras. E vocês vão pregar. Eu falava, mas e se não forem 12 pessoas? Eles falavam, vocês deixam as cadeiras lá. Como um ato profético que virão as pessoas, seus discípulos. Eu falei, amém. Durante 1 ano, não foi 1 mês, foi exatamente 1 ano. Eu tive 1 discípulo só na célula, durante 1 ano. Não crescia, não multiplicava.
E eu não entendia. Mas eu tinha tanto ânimo. Foi com ele que eu aprendi tudo que eu sei hoje e a maneira como eu prego. Eu me lembro como se fosse hoje, de eu dizer assim para ele, fala para a pessoa que está do teu lado. E ele falava, não tem ninguém. Eu falei, fala pela fé. E eu não sei quem era mais doido, se era eu pedindo ou ele obedecendo. Ele olhava para o lado e falava, olha, essa semana vai ser incrível na tua vida. E ele olhava para as cadeiras e ia profetizando sobre as cadeiras. E algumas pessoas, às vezes, olham e vê essa multiplicação na minha vida ou na nossa igreja, e eles falam, cara, que unção incrível. E o incrível não é o que Deus está fazendo hoje. O incrível foi a fidelidade de quando, em um ano, eu não tinha ninguém para multiplicar. O incrível foi não perder a fé enquanto eu não era ninguém, quando não tinha ninguém. Quando eu me lembro como se fosse hoje, pastor Luiz, eu tinha um pavor das festas de multiplicação. Tinha umas festas de multiplicação, a galera, cada rede ia com uma cor e tal, e na hora de entrar na igreja, eles entravam com um balão, e toda noite de multiplicação, que era quase uma vez por mês, só entrava eu e ele. E aí entrava eu e ele falava, não vamos entrar não, tá todo mundo cheio de gente, camisetas e tudo, balão, só tá entrando nós dois. Eu falei, vamos, cara. Se a gente já leu na Bíblia, maior que estão com nós do que qualquer pessoa. Vamos acreditar que tem anjo entrando com a gente e tal. E tirávamos lições muito incríveis dela. Eu lembro que o pastor disse, agora orem para os seus liderados, para que os seus discípulos multipliquem. E eu ficava orando por ele. Quando terminava o culto, eu falei para ele, você viu que coisa incrível que nós tivemos no culto? Ele falou o quê? Eu falei, os pastores só colocavam a mão na cabeça das pessoas e já saía. Eu orei por você 30 minutos. Porque só tinha você. Eu pude dar um valor e uma atenção maior para você porque só tinha você. Então, nós multiplicamos hoje de uma maneira incrível, mas nem sempre nós fomos assim. A nossa fé foi de uma maneira multiplicada por aquilo que Deus fez em nós. E eu tenho ouvido tanto... nessa semana, Deus tem falado tanto conosco sobre fé, que eu tenho compartilhado isso com o pessoal da casa. Eu disse para eles... no livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 31, é uma das passagens incríveis onde Deus chama Pedro e diz, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar a sua alma como trigo. Mas eu roguei. Esse texto me chama muita atenção, pastor Luiz, pelo seguinte, e essa é uma das bases que eu uso hoje com os discípulos. Ele diz assim, mas eu roguei para que a tua fé não desfalecesse. E você, Pedro, quando se converter, faça isso com seus irmãos e converta eles também. E eu comecei a analisar esse texto. Eu digo, cara, por que Jesus não orou para a aprovação não vir sobre Pedro? Por que Jesus não orou para que Pedro se convertesse? Por que será que o que era importante para a vida de Pedro era a fé, não desfalecer mediante a prova? O que nós vivemos hoje em pandemia é isso. O Senhor não nos tiraria da pandemia, mas Ele permite que a pandemia não nos roube a fé, muito pelo contrário. Amém. Ela nos multiplica. Amém. A fé. É o que eu tenho dito para o pessoal. Eu não quero... Eu sei que muitos... Se Jesus, sendo Jesus, Simão andando com ele 3 anos, não se converte, pode ser discípulo dele, eu não preciso de gente totalmente convertida. Eu preciso de gente que acredite naquilo que o Senhor tem entregado para a igreja. Eu quero que as pessoas acreditem na graça que o Senhor estabeleceu sobre a igreja. Uma das coisas incríveis sobre Pedro, eu amo a história de Pedro, talvez seja o cara que eu mais estude na Bíblia, é que em Mateus 16, quando Jesus chama os discípulos e diz, o que vocês dizem que eu sou? E Pedro vai dizer assim, tu és o Cristo. Ele poderia ter dito que ele era Jesus. Você é Jesus que anda com a gente, que nos escolheu. E ele não discerne Jesus como Jesus, porque Cristo era o propósito de Jesus. Cristo era o enviado, o Messias, era o propósito. Jesus era o nome, mas o propósito estava em Cristo. E nesse dia foi onde eu estabeleci ter uma mudança de mente, talvez de entendimento sobre a graça de Deus e entender quem eu sou como propósito. Porque nesse exato dia, Jesus olha para Pedro e diz, você é Simão Bar Jonas. Você é filho de Jonas, mas hoje eu estou te entregando um propósito. A partir de hoje, você é Simão Pedro.
E Pedro é a pedra, e sobre você, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Eu vou edificar a minha igreja sobre o propósito que eu estabeleço sobre a tua vida. Passa alguns minutos ou algumas horas, Jesus então vai cumprir o propósito de Cristo. E Pedro tenta impedir agora o propósito de Cristo. Ele diz, não vai não. O Senhor não pode, eu tenho que ter compaixão de ti, não vai, porque eles vão te matar. E Jesus está dizendo assim, cara, mas esse é o Cristo que você acabou de dizer que eu sou. Em outras palavras, não vira pedra de tropeço agora não, rapaz. E aí o mais incrível é que Jesus fala assim, afasta-te de mim, Satanás, pedra de tropeço. O que eu amo nesse texto, e a fé que se estabelece em mim, é o que muda nesse texto, quando Jesus disse que agora ele é Pedro e quando agora ele é tropeço, é que ambas ele permanece como pedra. O que muda é o que ele está fazendo como pedra. Uma pedra para edificar e a outra agora ele está usando para tropeçar. Mas ele não deixa de ser pedra. O que eu tenho estabelecido sobre quem nos ouve hoje é que você pode estar usando até da maneira errada, como algumas vezes eu usei. Mas você não deixa de ser pedra. Mas você é alguém que tem o favor sobre si, irmão. Você consegue perceber o favor de Deus sobre a sua vida? Muito. É que isso é o que deixa os religiosos revoltados. Porque eles imaginam que o favor de Deus vem sobre o bonzinho, vem sobre aquele que é melhor. Entende? Eles não conseguem conceber a ideia de que o favor de Deus vem sobre aquele que não merece. E muitos olham para você, que te conhecem mais intimamente, e dizem, não, mas eu sou melhor do que o Davi Passamani. Eu tenho uma vida melhor do que a dele. Por que a igreja dele está rompendo assim? Por que o trabalho, o ministério dele tem esse reconhecimento todo? Como é que ele pode ter uma música entre as 50 mais tocadas? Então, o religioso ele fica enlouquecido, porque ele não consegue entender. Mas o melhor é que também nem você consegue entender. Essa é a beleza. Essa é a beleza da graça de Deus. E a sensação que eu tenho, pastor Luiz, quando eu cheguei aqui e vi essa multiplicação acontecendo, eu me senti como Paulo, em Atos capítulo 9, vindo subitamente rumo a Damasco, e uma luz brilha sobre ele, e essa luz, ele cai sobre essa luz, e ele ouve uma voz que diz, Saulo, Saulo, por que me persegue? Eu me sinto Saulo, nesse caminho, indo para a casa de Judas, esperando 3 dias lá, sem comer e sem beber, orando. Por que eu me sinto Saulo? Eu vou te explicar por quê. Porque os discípulos andaram com Jesus 3 anos, mas eles só foram batizados no Espírito Santo depois que o Senhor sobe. Ele falou, vai acontecer assim, em Atos 2, é assim que vai acontecer, descerá sobre vocês e tal. E eles estão clamando dentro de uma casa. Depois de 3 anos, eles são batizados no Espírito Santo. Aí Paulo, em 3 dias, consegue o que eles demoraram 3 anos. Eu me sinto Paulo, porque o que acontece é que Deus me permitiu viver em pouco tempo que muita gente demorou. Agora, você sabe quem? Você sabe quem orou para Paulo ser batizado no Espírito Santo? Foi Ananias. Ananias, Hana, Yah, significa graça do Senhor. Então, quando a graça do Senhor te alcança, as coisas acontecem de maneira meio inexplicável. Eu não sei se você percebeu, mas eu perguntei para você um pouco da sua vida, e você conta a sua vida apenas os fatos, mas você não conta as explicações. Você não explica por que na sua casa encheu de gente, não explica por que no outro prédio encheu de gente. Você não dá explicações. Eu tenho certeza que é porque você também não sabe. Você também não sabe a explicação. A graça de Deus te alcançou, irmão. E eu me sinto muito alegre de ver isso na sua vida, porque isso é o cumprimento do Evangelho, o cumprimento da palavra. Você sabe, Agar gerou Ismael. Se chegasse para Agar e perguntasse, escuta, como é que eu posso gerar Ismael? Ela ia te falar direitinho, olha, assim, faz assim, tal, a tabelinha, tarará, 9 meses vai nascer. Agora, Sara deu à luz com 90 anos, estéril. Só de ser estéril já é um problema, mas com 90 anos já é outra história. Mas ela dá à luz. Aí você chega alguém e pergunta para ela, ô Sara, conta pra gente qual que é o segredo da casa. Qual o segredo da casa? Aí Sara ri, ela fala, rapaz, não sei te falar, não. Isso só pode ser a graça de Deus na minha vida. Não tem método, não tem fórmula.
E essa explicação, pastor Luiz, se torna tão especial. Eu gostaria muito de falar isso, porque eu creio que eu sinto que tem alguém precisando ouvir isso. Amém. Porque quando eu me senti Saulo indo atrás dos 12 apóstolos. Porque essa sensação que eu tenho, tá? Até hoje, essa sensação que eu tenho quando eu converso com o Senhor. Eu vim para Goiânia, as coisas foram acontecendo, e eu queria chegar nos pastores e dizer assim, como talvez Saulo. Eu imagino Saulo dizer assim, cara, se com uma luz e uma voz eu vivi o que eu vivi em 3 dias, eu queria descobrir com vocês que estão 3 anos, como era dormir e acordar com ele. Vocês que viram, vocês que tocaram, eu queria que vocês contassem a experiência para mim, para que eu pudesse aprender coisas novas. Eu sinto que há uma geração que, pela sua incapacidade, pela sua improbabilidade, pela graça sobre graça que o Senhor tem posto sobre elas têm alcançado números, situações muito relevantes, mas elas não têm a experiência do quem compartilhar. Tá vendo? E nós somos uma geração de Saulos querendo ter os apóstolos e perguntar assim, pastor Luiz, como que é viver tendo a sensação de que pessoas abandonam a gente e abrem outra igreja? Eu estou vivendo, mas eu queria como reagir isso ao tempo, como viver isso no tempo, porque eu estou vendo o crescimento, mas eu não sei lidar com as outras ações do evangelho, do cristianismo. Eu preciso aprender. Eu preciso, talvez, saber como suportar, o que fazer. Eu bloqueio, eu não bloqueio, eu avanço, eu não avanço. Eu faço uma oração de magia branca, pedindo que acabe tudo. Ou não, eu peço que multiplique, porque parece uma bobeira, mas nós somos uma geração que agimos muito na fé e temos uma fé estabelecida e precisamos dessa fé, mas nós precisamos de Aloísios, de Ioídes, nós precisamos de apóstolos que estão há anos, como eu vi Ebe ontem, esses dias, ontem, e vi assim, cara, como eu queria ter 10 minutos com esses caras, para poder dizer assim, se com uma luz eu estou vivendo o que eu estou vivendo, me conta o que é ser pastor há 20, 30 anos, 40 anos. Esses dias aconteceu algo incrível, uma igreja, esses tempos, uma igreja me procurou para ir lá e eu fui até a igreja deles, e eles fizeram uma reunião entre os líderes e uma pastora muito senhora, ela estava lá já há 40 anos pastoreando eles, e aí eles querendo convencer ela de que ela precisava inovar, pintar a igreja de preto, inovar tanta coisa, né? E eles me levaram lá numa armadilha de convencê-la. Ok. E eu falei assim, eu comecei a chorar, eu falei, eu não quero convencer essa mulher de que ela precisa pintar a igreja dela, porque o segredo da nossa igreja não é a cor da parede. A cor da parede, inclusive, da nossa igreja é preta, não é porque nós imitamos ninguém, mas eu e Giovana temos fotofobia. E a gente não suporta a luz. Não sabia disso. Nós temos por causa disso que tudo nosso é preto. A nossa casa é quase toda escura, porque a gente não gosta de luz, nos faz mal, dá dor de cabeça. E eu disse para eles, eu quero chegar no final da minha carreira ouvindo uma mulher dessa e perguntando como faz para ficar 20 anos. Você sabe que é exatamente isso o segredo do favor na sua vida, Davi. É essa sua humildade. Então, tem pessoas que não sabem, não convivem, não estão próximas de você, mas há uma humildade na sua vida. E porque tem humildade, a graça de Deus tem se manifestado em você. Amém. Agora, eu não vou te iludir. Domingo passado eu preguei uma mensagem sobre isso. Eu falei, a bênção nunca vem sozinha. No pacote sempre vem perseguição. E eu louvo a Deus porque você tem sido muito perseguido. Você tem sido muito perseguido, muito caluniado. Muita gente tem falado coisas de você. E você pode pensar assim, isso é muito ruim, isso é mal. Não, na verdade, isso é bom. Se não fosse Judas, não teria tido o Calvário. Judas ajudou o Calvário a acontecer. Então, hoje tem pessoas que estão premeditando e falando e estão te perseguindo. Eu fico vendo assim, onde você vai, pessoas vão atrás para falar mal de você. Vem para falar para mim.
Então, isso tudo, vou te dizer, Davi, isso é sinal do favor superabundante de Deus na Uau. sua vida. Não desanime, não abaixe a Amém. cabeça, olha Amém. para frente. O favor desperta inveja. Caim matou Abel, não era porque Abel era bom cantor, não. Entendeu? Porque a adoração dele era melhor, não. Ele matou porque Abel tinha favor. Sabe por que os irmãos de José venderam ele? Porque José tinha favor. Sabe por que Saul odiou Davi? Porque Davi tinha favor. Então, você, Davi, Amém. você é alguém que tem tido favor. Agora, eu vou te ser franco com você, eu não te conhecia nessa proximidade. Você até me conhecia, mas eu ainda não te conhecia. Mas eu devo te dizer, naquele dia que você decidiu reunir os irmãos da sua igreja, ir lá para a porta da videira no Bueno, para orar por mim, no outro dia, quando eu fiquei sabendo disso, eu entendi que você é parte de um grupo, de uma geração que Deus está levantando. Mas presta atenção, Ele não está te levantando porque você é melhor do que outros, ou porque você chegou a um nível tal de santidade que agora é inquestionável. Não, Ele está te levantando justamente para que a graça seja visível em você, e não você mesmo. Para que aqueles que olharem para você possam dizer, aquele ali é a graça de Deus. Aquilo ali foi a graça de Deus que fez. Está vendo aquela igreja, a casa? Aquilo ali é a graça de Deus. Aquilo não podia ter acontecido, aconteceu por causa da graça de Deus. E naquele dia, eu quero tocar nesse tópico, não poderia deixar de tocar, porque você realmente fez um ato que ninguém nunca fez por mim. Você conseguiu fazer algo realmente inédito. No meio da minha própria perseguição, porque eu tenho favor também. Quando eu digo que eu tenho favor, eu não estou aqui querendo aparecer, não. Eu acho que quem tem favor são os menores mesmo, porque os grandes não precisam ter favor. Então, eu tenho favor de Deus, e o favor atrai muita perseguição, muita calúnia. E no ano passado eu experimentei muito disso. E você foi lá se colocar do meu lado. Olha, irmão, vou te dizer uma coisa para você. Você vai ser tremendamente recompensado pelo Senhor. Porque Amém. Naquele dia você foi usado como um bálsamo na minha vida, um bálsamo de Deus no meu coração, trouxe descanso, alegria, para eu entender isso. Mas eu vou te dizer, o que mais me deixou chocado, nem sei se eu poderia contar isso aqui, você me falou isso em particular, agora estou até em dúvida se eu falo ou não. Mas eu vou falar assim mesmo. Você lá sentado comigo no escritório, você falou uma coisa que me deixou perplexo. Você falou assim, olha, pastor, eu sou pecador. Falar mal de mim eu até entendo, mas eu não vou aceitar falar mal de você. Lembra que você falou isso? Eu ouvi aquilo, eu falei, eu não sei, eu realmente preciso de muito quebrantamento, porque quem tinha que estar falando isso era eu, mas é ele que está falando. Ele é muito abençoado, meu Deus. Essa é a graça de Deus na vida dele. Ele vai experimentar graça superabundante, simplesmente por enxergar em mim algo que só o Espírito Santo enxerga, e por enxergar nele, ter humildade de reconhecer aquilo que há em todos nós. Eu quero dizer para você que você tocou em algo muito espiritual naquele dia, irmão. Você tocou em algo que produziu, vai produzir ainda no seu ministério um fruto muito grande. Amém. Você vai colher coisas que você nunca imagina. E eu quero dizer para você que o meu ministério está à sua disposição. Que eu já escrevi, meus materiais. Eu quero dizer que você pode pregar, pode compartilhar. Não precisa falar meu nome, pode falar à vontade, compartilhe, pregue. Entende? Assim, que você sinta que está usufruindo de algo, de uma bênção, que é para você, que é sua. Eu quero dizer que eu me sinto muito, muito honrado. Você sabe, além de você, só teve um outro irmão que teve coragem de fazer isso. Foi só você e mais um outro irmão, que é o irmão Pablo Marçal, que teve coragem de, na internet, dizer, por ele, eu ponho a mão no fogo. Assim, nunca vou esquecer isso. Isso é uma afirmação que ninguém faz para ninguém. Ele teve coragem de fazer para mim. Então, quando você se coloca, quando você me coloca acima de você, quando o Pablo Marçal fez isso na internet, eu entendi que Deus estava me levando a uma posição nova. E o Pablo, eu lembro quando aconteceu comigo, quando eu passei houve tanta calúnia a respeito da minha queda. Eu sofri uma queda, mas eu não cometi um crime. E foi tão incrível que a primeira pessoa, e talvez uma das únicas, que também foi para a internet, porque uma coisa é colocar a mão para o senhor que não queima, né? Outra coisa é colocar para mim que queima. O Pablo, ele se queimou, ele botou a mão dele queimando para mim.
ele foi tão incrível para mim. Ele não faz ideia do quanto... Inclusive, eu acho que eu vi ele aí, ele apareceu embaixo dizendo assim, eu não sei se foi ele, hashtag Pastor Aloysio na casa. E a minha turma toda está colocando aí, hashtag Pastor Aloysio na casa. Eu tô com essa dívida com você, você se lembra, né? Uma hora eu vou pagar. Pois é. Nós vamos sequestrar lá na sua... Nós temos uma galera massa. Nós temos uma turma tão boa, Pastor Luiz. Nossa turma é tão incrível. Eu tenho certeza. Eu nunca vendi tanto adesivo na minha vida como eu vendo da igreja. É mesmo? É verdade. Os nossos adesivos, eles têm tido um poder espiritual muito grande, até contra roubo. Esses tempos aconteceu algo muito incrível. Tinha uma pessoa com adesivo da casa. Pelo amor de Deus, Pablo e Aloysio. Pablo e Aloysio. Pablo também, minha esposa está pedindo. Aloysio e Pablo. Dois, por favor. Um irmão tinha estacionado o carro e os ladrões vieram para roubar o carro. E aí, quando viram o adesivo da casa, um deles parou e falou assim, não vamos roubar não, é lá da minha igreja. Então, assim... O adesivo da casa tem... Você não faz ideia de como... Não precisa de seguro. Não é que eu não vou roubar, não, porque é da minha igreja. Porque é da minha igreja. Jesus isso, da glória. Tem acontecido abundantemente, porque esse é o povo que nós temos ganhado. Então, tem sido Amém. muito bom. E eu amo. Continua eu ganhando. amo poder ter vocês assim como... Talvez nem todas as igrejas poderiam ter essa honra, esse testemunho para contar, mas eu tenho. Vou roubar não, é lá da minha igreja. Irmão, você sabe, hoje à tarde alguém me mandou uma mensagem, sempre tem alguém querendo mandar uma mensagem, supostamente para me confrontar. Ele falou, pastor, você é daqueles que está pregando a hipergraça? Eu falei, vê lá, rapaz, se eu prego um negócio desse, vê se eu sou esse tipo de gente, que eu prego é uma graça superabundante. Hiper não é nada comparada com a superabundante graça que Deus dá. Então não me vê com esse negócio de hiper, não. Eu sou pregador da superabundante graça de Deus. Amém? E você está fazendo isso. E com certeza está fazendo melhor do que eu. Porque você é uma ponta de lança, irmão. Deus está te usando para ir lá na ponta. Eu não sou, acho que já passei da idade, mas Deus levanta homens como você. Minha oração é que Ele levante muitos como você, não só em Goiânia, em todo o Brasil, que haja muitos que tenham essa coragem que você tem tido. E eu te digo, em nome de Jesus, não desanime, não deixe o seu semblante cair. Deus te escolheu e tem te favorecido. O que tem acontecido não é mérito seu, não é você que fez. Ele te escolheu simplesmente, desfruta da bênção dele, desfruta da bênção dele. Não deixe que as palavras dos detratores, né, das pessoas que têm a profissão de odiar, na verdade, você tem que, como você estava dizendo, tem que tirar todas, cortar todas, sabe, emudecê-las nos seus canais. Elas não alcançaram o direito de falar na sua vida. Ouça aqueles que falam da parte de Deus, que levantam a sua fé, que promovem o seu ministério. Eu quero dizer que, mais uma vez, foi muito abençoado, sempre sou abençoado quando encontro você, e eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus mesmo, e peço a Deus que me fale e me mostre formas como eu posso ser canal de bênção para que você seja catapultado, lançado mais alto, que muita gente te veja e te ouça. Profeticamente, eu sinto que você, assim como muitos que representam o evangelho já intacto e tão genuíno da parte de Cristo, vocês precisam nos ajudar como flecha. Vocês são os arcos que nos enviam, que nos protegem. Quando a gente estava falando do Pablo, o Pablo dizia que é meu amigo quando eu estava com a igreja grande, era uma coisa, e no auge de tudo. Outra coisa foi quando o Pablo me ligou dizendo que era meu amigo e foi na internet me defender quando eu estava errado. Então, nós precisamos de uma geração que veio antes de nós, que possa nos respaldar, que possa nos criar proteção, que possa nos... Estamos acostumados a viver. Se você me enviar como... Eu não preciso que você respalde meu nome, nada. Eu preciso ter alguém para ir quando as coisas não estiverem bem. Eu fiquei Rivotril quando alguém começou a levantar contra você por conta disso. Eu sou o ladrão da cruz que estava do lado dizendo assim, cara, a gente tem que morrer. Esse cara não, esse cara é o Cristo.
Oh, Jesus. E é o mesmo pedido que eu faço. Eu não quero que você me leve. Eu queria só que você se lembrasse de mim quando você entrasse na sala do trono, nas suas orações e falar, Senhor, temos favor de Deus sobre nós. E nós temos ainda uma grande luta pela frente, mas eu quero te dar testemunho. Eu melhorei muito do que eu era. Aleluia. Eu tenho melhorado dia após dia. Minha esposa está aqui. Ela compartilhou isso com os nossos pastores essa semana. Eu tenho me convertido de verdade. E a cada dia eu tenho me dedicado para que isso aconteça de uma forma incrível. E eu não imaginava que as minhas lutas poderiam atrair tanta gente em luta para escolher a minha vida como pastor da vida delas. Então, eu só tenho a agradecer. E preciso que você nos envie. Eu só tenho a dizer, querido irmão, conte comigo. Você tem meu telefone, você pode me ligar e conte com a minha oração e meu apoio. Amém. Amém. Nós temos que encerrar agora, o nosso tempo já acabou. Parece que passou tão rápido, eu queria ouvir outra música. A gente não pode encerrar ouvindo uma música? Dá tempo aí? Outra música. Amanhã nós vamos lançar uma música, pastor Luiz. Ah, é? Quando a gente lançou A Casa é Sua, imediatamente como igreja nós sabíamos que a música ia virar. Ia ser um negócio que todo o Brasil ia cantar. Mas essa música que nós vamos lançar, ela tem um significado 10 vezes maior que A Casa é Sua para nós. Amém. Porque ela fala sobre a graça, do amor que persegue. Amém. E eu quero terminar cantando ela. Hoje, às 11 horas, nós vamos fazer uma live lá no Casa Worship, falando sobre o lançamento. E amanhã, no dia de Páscoa, nós vamos lançar essa música. Aleluia. A letra dela é linda. Por onde eu for, no mais alto lugar, se eu mergulhar, no mais profundo mar, seu amor jamais me deixará. Te sinto aqui, hoje e no porvir, não terá fim. Sempre estarás aqui, seu amor jamais me deixará. Aleluia. Enquanto o pastor Davi continua cantando, essa live vai ficar salva aqui no Instagram, lá no IGTV. Por favor, compartilhe, espalhe para o máximo possível de pessoas, para que mais gente veja. E hoje, às 11 horas, na Casa Worship, vamos assistir o lançamento dessa canção, que já é um sucesso, em nome de Jesus. Pastor Davi, muito obrigado. Deus possa continuar favorecendo você e a casa, em nome de Jesus. Amém. Todos nós. Muito obrigado por essa oportunidade. Amém. O seu amor me persegue. O seu amor me persegue. Para onde eu fugirei? Onde me esconderei?